Olá, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a gente está homenageando aí já no episódio número 28, grande jogador que foi o Mikhail Tal. No episódio de hoje, a gente vai ver o Tal em ação contra um jogador chamado Alexei Suitin. Partida essa que foi jogada na União Soviética no ano de 1969. Mikhail Tal, o mago de Riga, com as peças brancas, deu início à partida com E4, e aí o Alexei Suitin responde com C5, defesa siciliana, cavalo F3, E6, não vamos para o famoso D6 aqui nessa posição, e sim para o E6, D4, velha siciliana aberta, peão toma em D4, cavalo toma o peão, A6, a gente chega então na variante Can, da defesa siciliana, também muito conhecida como variante Poulsen, da defesa siciliana. Seguiu bispo D3, e na partida foi jogado cavalo E7. Voltando um lance, bispo C5 é o lance mais jogado. Aqui geralmente segue-se cavalo B3, ok? Atacando o bispo de volta, e aí pode seguir tanto o bispo A7 como bispo E7. Esse bispo E7, uma linha bastante famosa, dama G4, indo para ameaçando aqui esse camarada em G7. Mas isso é assunto para outra história, para outro vídeo. Seguiu cavalo E7, cavalo C3, cavalo de BC6, o Tal não deseja trocar os cavalos, então ele joga cavalo B3, cavalo G6, abrindo aí para o seu bispo desenvolver, roque B5, já começando a mobilizar os seus peões na ala da dama, o adversário do Tal começa a mobilizar seus peões na ala da dama, bispo E3, desenvolvendo sua última peça menor, D6, e aqui agora F4. Um lance bastante comum, né, nessas estruturas da defesa siciliana, onde os peões, esse peão F aqui, vem em busca do ataque, não só lutar pelo centro, aqui em E5, mas também vem em busca do ataque mediante seu avanço, ou mediante depois do avanço do peão E, ok? Seguiu o bispo E7 por parte do Alexei, simplesmente desenvolvendo o seu bispo, quem sabe preparando até o roque, mas não tem tempo para o roque, porque depois de dama H5, será que as negras realmente vão querer rocar? Alexei Suitin decide não rocar e joga bispo F6. Tal continua com torre de AD1, colocando a torre na mesma coluna da dama. E aí bispo toma o cavalo em C3, uma vez que nessa posição aqui, muitas vezes depois, quem sabe, do avanço E5, as brancas queiram jogar o seu cavalo aqui em D5. Por isso seguiu, talvez, provavelmente essa seja a melhor explicação. Bispo toma em C3, peão toma o bispo, seguiu dama C7, torre D2, quem sabe querem trazer sua outra torre para o ataque aqui, pressionar esse peão aqui em D6 que só tem a dama na defesa dele. Seguiu cavalo de C7, cavalo D4, trazendo o cavalo já para o centro, bispo D7, desenvolvendo sua última peça menor. E aí F5, um lance muito bom do Mikhail Tal, um lance que praticamente já estava quase pedindo para ser jogado. Nessa posição aqui, depois das trocas em F5 dos peões, e depois do posterior cavalo E5, a gente chega na nossa famosa posição crítica. Pausa o vídeo, tenta descobrir qual o lance realizar. Bem, esse é um lance mais tranquilo, acredito eu, para se ver,
cavalo E6, lance excelente. Primeiro de tudo, o indício que esse lance pedia para ser jogado. Esse lance com cavalo E6 ataca o peão em G7. O peão em F7 não pode tomar o cavalo porque ele está cravado pela dama. E além disso, ele não só ataca esse camarada em G7, como também ataca a dama adversária. Então, por causa disso, é meio que quase forçado, né? Praticamente forçado. O Alex é forçado a tomar com o bispo. E aí, depois de o peão de F toma em E6, uma pressão enorme aqui nesse peão de F7, as negras decidiram jogar G6. E aqui eu pergunto a você, o que você jogaria de brancas nessa posição se fosse Mikkeltal? Bem, se você pausou o vídeo ou não, recomendo sempre que você pause para você sair daqui sorrindo, dizendo, eita caramba, eu sou o tal. O lance, não sei se você viu o lance, mas o lance fantástico é A3. Não, é óbvio que esse não é o lance matador, né? Óbvio que não. Mas, eu não sei se você viu o fantástico, dama toma o cavalo em E5. Incrível. Bom, além de ser praticamente forçado a tomar a dama aqui, uma vez que a dama também está atacando a torre em H8. Seguir o peão toma a dama em E5. Depois disso, as brancas fazem um lance e as negras abandonaram. Se você viu o lance anterior do sacrifício de dama, provavelmente você viu esse lance. Peão toma o peão em F7 com cheque. E aqui nesse ponto, as negras abandonaram. Por quê, Renan? Bom, a combinação mais absurda é jogar rei F8 por causa de bispo H6 checkmate. Porém, se seguir algo do tipo rei D7, bispo F5, cheque resolve, a gente vai simplesmente começar a fazer uma combinação forçada aqui para as negras responderem. Bispo F5 cheque, você pergunta, toma aqui, não pode, porque é um cheque duplo, tá? É um duplo cheque. Depois que o rei viesse para C6, a única casa disponível, bispo E4 cheque poderia seguir. O rei não tem lances legais, a não ser cavalo D5. Depois de bispo tomar em D5, o rei teria que vir para D6. E aí depois disso pode seguir algo do tipo torre F6 cheque, rei E7, torre E6 cheque. Se o rei tomar aqui agora, ele fica na linha do bispo, a gente pode dar um descoberto e vencer a dama, ganhar a dama no caso. Então, se rei D7, algo do tipo, bispo B3 cheque, a descoberta da torre. Depois que o rei viesse para C8, torre E8 cheque. Se o rei vier para B7, bispo D5 cheque resolve. E aí, para onde o rei vai? Não pode, tem que entregar a dama. E aí, mesmo que entregue a dama aqui e ele tome, a vantagem é absurda, né? Além de ter uma peça a mais, esse peão aqui na sétima vai fazer no mínimo com que o tal ganhe mais outra peça. E aí eu não sei se você lembra, mas tudo começou quando nessa posição aqui, o tal começou com cavalo E6, aproveitando a cravada. E aí depois aqui nessa posição mais na frente, ele jogou o fantástico, dama tomou cavalo em E5. E aí, gostou? Espero que sim. Se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo para me ajudar. E não só isso, se você é novato, se inscreve aqui no canal, cara, para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até a próxima.